Olá, bem-vindos a este vídeo. Vamos começar por efetuar aqui alguns cálculos, utilizando para isso, em vez de referências a células, nomes para as mesmas células. Aceder aqui à folha Impostos e vamos atribuir o nome a estas duas células. Ao fazer isso, para fazer esta fórmula, poderemos simplesmente chamar o nome da célula pretendida e utilizá-la nesta fórmula, facilitando muito a construção e depois a utilização em várias linhas da mesma fórmula. Para aqui o salário líquido, bem mais simples do que os passos anteriores. Cá está a primeira folha já resolvida. A folha Impostos, logicamente, era um apoio para a primeira folha. Vamos passar para a folha Estatística, que nos pede aqui a média do salário base. Nós vamos calcular a média do salário base. Só que a ideia agora será, em vez de nós selecionarmos todo este intervalo, vamos fazer o seguinte. Antes de fazer propriamente a utilização da função, vamos selecionar este intervalo desde D2, Ctrl Shift seta para baixo, portanto até D94, e vamos atribuir um nome não a uma célula, mas sim ao conjunto das células. Pode ser também salário base, o nome que está a ser proposto. Ok. O que é que podemos fazer agora? Basicamente, em vez de termos que nos deslocar para a folha anterior, basta escrever salário base. Reparar que temos aqui um underscore. Basta escrever salário base e ele vai fazer justamente a média do salário base, tal como vai repetir com o máximo e o mínimo. Com isto ganhamos bastante tempo, porque em vez de andarmos a selecionar as células pretendidas, basta-nos referir o nome dessas mesmas células. Aqui temos outro problema, porque queremos a soma dos salários base para o género masculino e feminino. Portanto, teríamos que voltar à folha anterior, selecionar aqui desde C2 até C94. Eu utilizei novamente o atalho Ctrl Shift seta para baixo para selecionar todas as linhas da nossa tabela, definir o nome, no caso vamos lhe chamar género ou gen, e na estatística podemos utilizar o intervalo será justamente o gen, o critério, no caso será género masculino, e finalmente o intervalo da soma, mais uma vez o salário base, e aqui em baixo a mesma coisa, só que vamos nos referir ao género feminino. Aparentemente não temos funcionários do sexo feminino. Mas temos aqui uma folha com os meses do ano. O objetivo será copiar esses meses para esta coluna aqui. Podemos fazê-lo de duas formas. A primeira, selecionando estas células, copiando as mesmas. E agora aqui, fazendo botão direito do rato e escolher a opção de transpor. Ao escolher a opção de colagem transpor, esses mesmos dados serão transpostos para esta linha, sendo que se por acaso nós alterarmos algum destes valores, obviamente que eles não serão atualizados nesta sequência. A segunda opção, talvez mais vantajosa, seria a utilização de uma função chamada transpor. Eu vou selecionar aqui os meses do ano, vou fazer Enter e cá está a seleção de todos os meses. Se por acaso nós, por qualquer razão, fizermos uma alteração aqui, vamos reparar que essa alteração foi repetida no contexto aqui do nosso Excel. Chamar a atenção para o facto de eu estar a utilizar uma versão do Office 365 e caso
tínhamos uma versão anterior, pode não funcionar da mesma forma. Portanto, seria necessário recorrer à utilização de uma matriz. Para recorrer à utilização de uma matriz, chama a atenção para o facto de, antes de fazer Enter, ou ao invés de fazer o Enter, nós termos que utilizar um atalho diferente que irá colocar uma chaveta no início e no final da fórmula. Eu vou eliminar, vou escrever a função que vou utilizar, transpor, vou selecionar os dados e agora, em vez de fazer Enter, vou fazer Ctrl Shift e Enter. E nas versões anteriores, à versão mais recente do Office, isto irá colocar aqui umas chavetas que indicam a utilização de uma matriz. Também chamar a atenção para o facto de, se a vossa versão for mais antiga do que aquela que eu estou a utilizar, para além disso, deviam ter selecionado o espaço onde queriam que a matriz fosse utilizada. Ou seja, todo este espaço aqui. Igual, transpor, selecionar os meses e agora Ctrl Shift e Enter, e cá está a mesma situação. Portanto, caso tenham uma versão mais antiga, vão ter que usar o Ctrl Shift e o Enter. Caso a vossa versão seja atualizada, não é necessário fazer este ponto. Finalmente, tentar encontrar aqui quem é o funcionário 10.001. O nome dos funcionários está na primeira folha. Nós podemos tentar utilizar a função procv. Com isso, nós vamos procurar este valor. Vamos procurá-lo nesta tabela aqui, coluna A e coluna B. Vamos querer recorrer à segunda coluna, razão pela qual eu utilizei aqui o número 2. E, finalmente, vamos querer utilizar uma pesquisa exata do funcionário 10.001. Portanto, o valor pesquisado foi o valor do funcionário que está na folha, ou o número do funcionário que está na folha de despesa. A matriz de pesquisa na folha de dados funcionário 1, coluna A e coluna B. O número da coluna que nós queremos considerar, coluna 2. Se colocarmos coluna B não irá funcionar. E, finalmente, o 0, porque queremos uma pesquisa exata. Vamos fazer aqui Enter. E temos aqui uma transposição. Vamos ver o que é que se passou. Portanto, vamos apagar e fazer novamente. Igual, procv. O valor procurado é este valor aqui. Portanto, o valor do funcionário, o número do funcionário, ponto e vírgula. A matriz da tabela, nós vamos voltar aqui aos dados da tabela. Vamos selecionar a coluna A e a coluna B, primeira e segunda coluna, ponto e vírgula. A coluna que queremos considerar é a coluna 2, que tem a indicação dos nomes dos funcionários. E, finalmente, o tipo de pesquisa é uma correspondência exata. E cá está o primeiro funcionário. Vamos efetuar um duplo clique e os restantes funcionários. Com este ponto, concluímos o primeiro vídeo desta série. Até já!